Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 19. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Vou ler de novo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Amém. Queria falar, irmãos, sobre o triste fim de uma igreja. Essa palavra, ela traz o triste fim de uma igreja. Claro que aqui o termo igreja que eu estou me referindo no tema dessa palavra é o termo, humano no dicionário, que é o ajuntamento de pessoas, e não do termo eclesia, que é tirados para fora, que é o termo espiritual do que é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja espiritual de Jesus, o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero trazer aqui sobre o triste fim de uma igreja, de um povo, de uma geração, da igreja de Moisés, porque Moisés cuidou de um povo. E eu queria meditar em vários versículos com vocês. E o Senhor, Ele me revelou 7 passos para o fim dessa igreja aqui, para a gente avaliar como nós estamos como igreja, se nós realmente estamos sendo igreja de Jesus, ou nós estamos no mesmo caminho dessa igreja, da igreja de Moisés. Então, a primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, pode passar o slide aí, por favor, daí, tá? Então, o primeiro passo dessa igreja aqui foi o começo. Ninguém começa senão pelo começo, não é verdade? E eles tiveram um excelente começo. Um excelente começo. Todos nós já ouvimos falar da história do povo de Israel, de como Deus tirou aquele povo do Egito, de um povo que era escravo 400 anos. E Deus libertou eles daquela escravidão. Mas não libertou assim de qualquer jeito. Deus fez coisas extraordinárias por eles. 10 pragas sobre o Egito, sinais e maravilhas, atingiam os egípcios e não atingiam eles. Deus fez talvez dos maiores milagres conhecidos da Bíblia, que foi a abertura do Mar Vermelho, para que eles passassem, atravessassem e não fossem mortos pelo exército de Faraó. Então Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram a pé e a pés enxutos. E quando eles chegaram do outro lado, o exército de Faraó entrou e Deus matou todos eles. Coisas extraordinárias. E aí esse povo entra no deserto. E no deserto não tem alimento, não tem água, não tem nada. E Deus, cuidando do seu povo, faz o maná cair do céu para alimentar o seu povo. Quando o povo tem sede, Deus faz água sair da rocha para saciar a sede do seu povo. Não existe, eu acho, uma geração que mais viu sinais e maravilhas da parte de Deus do que essa igreja que eu estou falando aqui. Um excelente começo eles tiveram. Um excelente começo. Êxodo 19, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler.
Diz assim: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, e depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, e lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Deus está falando: vocês sabem o que eu fiz por vocês, vocês sabem dos milagres e das coisas extraordinárias que eu já fiz por vocês. Então, irmãos, aqui é muito claro, um excelente começo essa igreja teve. Essa igreja experimentou um grande cuidado da parte de Deus, um grande amor. E assim é com todos nós. Como Deus tem demonstrado o seu amor e o seu cuidado. Como Deus tem feito grandes maravilhas, e muitas vezes somos nós que esquecemos com facilidade. Somos nós que temos um coração ingrato. Mas que Deus já fez, Ele já fez. Quantos de nós éramos escravos e o Senhor nos tirou da escravidão do pecado? O Senhor mudou a nossa história, transformou a nossa vida, mudou a nossa sorte. Temos uma vida nova. Assim como nós, eles estavam tendo um excelente começo. 2, eu não quero ser muito demorado, porque você já conhece essa história. O segundo passo dessa igreja foi um convite e uma promessa. Abrindo um parêntese aqui, essa palavra, na verdade, não estava nos meus planos para hoje. Vocês sabem que desde o início do mês nós começamos uma série falando sobre um reino de sacerdotes, desde a ceia, né, no início do mês, todos os domingos. Hoje seria o 4º e a última palavra dessa série, mas ela vai ficar para o próximo. Mas essa palavra não está fora. Foi, na verdade, Deus não adiou, na verdade Ele acrescentou mais um dia. Porque isso está diretamente ligado com essa série que eu estou ministrando aqui. Deus fez um convite e uma promessa para o povo de Israel. Depois que libertou eles, Deus fez um convite e uma promessa. No versículo 5 e 6 desse capítulo 19, Deus faz um convite. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. E a promessa que ele faz, no versículo 6, ele diz: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Na série que estamos falando, está baseada no texto de 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, reino de sacerdotes, propriedade exclusiva. Deus fez da igreja esse reino de sacerdotes. Sabe por quê? Porque a nação de Israel rejeitou o convite de Deus. Olha aqui que ele está dizendo. Deus libertou eles e falou: se vocês me obedecerem, cumprirem a minha aliança. Deus está convidando eles a fazer uma aliança com Ele. Deus está chamando eles para um compromisso com Ele, para uma aliança. Se vocês
obedecerem, cumprirem a minha aliança, se vocês decidirem ter uma aliança comigo, ter um compromisso, uma intimidade, porque a aliança é intimidade, meu irmão, é relacionamento. Ninguém põe uma aliança no dedo se não for para ter relacionamento com uma pessoa, se não for para ter intimidade com uma pessoa, se não for para conhecer aquela pessoa intimamente. Deus está convidando a nação de Israel para um relacionamento aqui, para uma aliança. E Ele está prometendo, se vocês obedecerem e cumprirem essa aliança, se vocês quiserem um relacionamento comigo, então, a promessa, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, a minha nação santa. Esse foi o convite de Deus. 3. Qual foi a resposta do povo a esse convite e a essa promessa? No versículo 7 e 8, o povo responde a Deus. Versículo 7 e 8 diz assim: Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhe comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Qual foi a resposta do povo? Sim, né? Faremos tudo o quê? Que o Senhor ordenou. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Sim, nós aceitamos, Senhor. Nós aceitamos. Então tá. Então, eles foram para o quarto passo. Já que vocês aceitam, então, o quarto passo, Deus dá as suas exigências. Ele mostra as suas exigências e a sua autoridade. No versículo 10, Deus começa a exigir algumas coisas para que essa aliança fosse realmente estabelecida entre eles. Versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. A primeira coisa aqui das exigências de Deus é que aquele povo se consagrasse. Então Deus fala para eles: vocês precisam lavar as suas vestes. Vocês precisam lavar as suas vestes e se consagrar para se encontrarem comigo, para que essa aliança seja estabelecida, né? E Deus está falando que ia aparecer para eles, ia descer no monte e aparecer para eles. Então a primeira exigência de Deus é a consagração. E eu falei aqui um desses domingos anteriores sobre a diferença de santificação e de consagração. Consagrar, se eu consagrar esse copo para Deus, eu não posso usar ele para outra coisa. Esse copo é de Deus. Consagrar é dedicar a Ele, é dedicar, é entregar completamente. Deus queria que o seu povo se consagrasse. E a consagração começa com a limpeza, com o lavar das vestes. Isso significa arrependimento. Arrependimento. Versículo 12, Deus estabelece limites para esse povo.
Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não suba ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Deus então estabelece limites. Deus está falando através desse detalhe aqui para o seu povo. É para dizer que agora não é do jeito deles, é do jeito de Deus. Ele estabelece limites até onde eles deveriam ir, aonde eles podiam ir e aonde eles não podiam ir. Quem quer andar com Deus tem que entender que Deus coloca limite em nós. A liberdade de Deus não é essa libertinagem do mundo. Liberdade em Deus é poder desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Ele. Depois dos limites, a terceira exigência de Deus é a santificação. Versículo 14 e 15. Deus diz assim: Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Deus queria santificação do seu povo. Queria que o seu povo estivesse em santificação para eles poder então ter um encontro com Ele. Isso seria necessário um lavar e uma separação, né? Se preparem até o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Deus queria uma santificação do seu povo. Se separar. Não que o sexo na sua origem seja pecado. O sexo foi criado pelo próprio Deus. Mas Deus queria que o seu povo se santificasse por aqueles 3 dias, não praticassem sexo. Isso representa para nós nos afastar do pecado. Esse talvez seja um dos pecados onde as pessoas são mais escravizadas, onde Satanás tem mais munição para atingir o ser humano, é na sua área sexual. Então, depois da santificação, Deus pediu mais uma coisa. Vamos ver no versículo 17. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. Deus pediu para que Moisés conduzisse o povo para fora do acampamento. Sabe o que isso significa, irmãos? Sair do acampamento. O acampamento era o lugar que eles moravam. Era o ambiente natural daquele povo. Era o acampamento, era a casa deles. Era a rotina deles. Então, para que Deus se manifestasse para aquele povo, foi necessário aquele povo sair, para Deus se manifestar fora do acampamento. Sabe qual é a exigência de Deus? Para que eles saíssem do seu lugar de conforto, para que eles saíssem do natural, para então poder experimentar o sobrenatural. Sair do acampamento é sair desse lugar de apatia e de naturalidade que a igreja vive. Tudo é natural, nada é espiritual. Nós precisamos entender que para termos um encontro com Deus, nós precisamos sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto.
Foi isso que Deus exigiu naquele dia. Então esse foi o quarto passo. Eu pergunto, até aí está tudo bem? Amém. Eles se lavaram, eles se absteram de relações sexuais, eles foram para fora do acampamento, eles estavam obedecendo, eles estavam cumprindo com a palavra deles. Sim, Senhor, nós queremos uma aliança contigo. Nós aceitamos o teu convite e a tua promessa para sermos um reino de sacerdotes, para sermos a tua nação, o teu tesouro especial. Nós queremos. O cinco passo dessa igreja. A revelação da presença. Depois deles passarem pelas exigências de Deus, então Deus se revelou a eles. No versículo 18 desse mesmo capítulo, diz então que Deus se manifesta fora do acampamento, no Monte Sinai. Versículo 18: o Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha. Em todo o monte, todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava, e Deus respondia com voz de trovão. Deus então se revela no Monte Sinai. Deus desce no Monte Sinai e cobre aquele monte de fumaça. É o que está escrito aqui. E ele desce em forma de fogo. A Bíblia fala que ele é fogo consumidor. E Deus então se manifesta como fogo consumidor. Ele estremece aquele monte. Ele estremece aquele monte. O monte tremia violentamente, diz a palavra aqui. E um forte barulho de trombeta aumentava, e Deus respondia com uma voz de trovão. Deus estava se revelando àquela igreja. Deus estava começando a se revelar àquela igreja. E o primeiro contato que temos com a presença de Deus, antes de o conhecermos intimamente, na sua essência de quem Ele é, primeiro Ele se revela para nós como fogo consumidor. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo aquele povo passando por uma consagração, porque mesmo aquele povo dizendo sim, ainda tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas. E Deus se revela para nós como fogo consumidor, porque quando Ele se manifesta, Ele começa a consumir tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é perecível nas nossas vidas, tudo que está dentro da nossa alma, que é fútil, que é perecível, tudo aquilo que é passageiro, que está no nosso coração. Quando Deus começa a se revelar para nós, Ele vem como fogo consumidor, para alinhar o nosso coração ao coração dEle. E Ele estremece as nossas estruturas. Ele sacode as nossas estruturas. Ele muda as coisas de lugar. Ele muda os nossos planos de vida. Os nossos sonhos, os nossos ideais, que achávamos que era a melhor coisa para as nossas vidas. O fogo consumidor de Deus vem e num instante
Ele consome aquilo que demoramos uma vida para construir. Aquilo que gastamos talvez muito tempo nos nossos esforços para fazer, ou que passamos anos e anos idealizando, como Ele já fez comigo. Barulhos começam a surgir no meio daquela revelação da presença de Deus. Fortes barulhos e a voz de trovão de Deus. E sabe o que estava acontecendo ali? O povo só escutava os trovões, era Deus falando. E Moisés conseguia escutar a voz de Deus de forma diferente. Naquele momento ali, Deus estava dando para Moisés, está registrado aqui no capítulo 20, logo em seguida, Moisés registra aquilo que Deus estava falando enquanto o povo escutava trovões. Porque Moisés já não estava conhecendo Deus naquele momento. Moisés já tinha encontrado com Deus lá na sarça ardente. Quem lembra? E como foi que Deus se manifestou para Moisés ali, irmãos? Como fogo. Tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu pisa é santo. Moisés já tinha um pouco mais de profundidade com Deus. Então Moisés conseguia escutar a voz de Deus audivelmente. E ali Deus estava dando os 10 mandamentos para o povo de Israel. Os princípios, né? Os seus princípios estavam sendo revelados para o seu povo naquele momento. E o povo só conseguia escutar trovões e barulhos ensurdecedores. O 6º passo. Até aí estava tudo bem, né? Mas aqui, irmãos, começa o fim de uma igreja que começou bem, de um povo que Deus amava demais, mas que aqui desprezou a presença dele. O desprezo do povo é o 6º passo. Êxodo capítulo 20, versículo 18. O 6º passo dessa igreja foi o desprezo. Versículo 18 diz assim, 20:18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Sabe o que ele estava dizendo aqui, em outras palavras? Nós não queremos falar diretamente com Deus. Nós não queremos experimentar a revelação da presença de Deus outra vez. Vive você, Moisés. Vai lá você. Aí você ouve e depois repassa para nós. Mas nós não queremos a presença de Deus. Era isso que eles falavam. E o que motivou eles falarem isso, irmãos? O que levou eles a tomarem essa postura e essa decisão, agora rejeitando, porque lá atrás eles disseram sim. Lá atrás eles falaram: sim, Senhor, nós queremos uma aliança contigo.
Sim, Senhor, nós queremos ser o teu reino de sacerdotes. Sim, Senhor, nós vamos te servir. Sim, Senhor, nós queremos que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Mas agora, eles voltam atrás. Por quê? Por que que eles ficaram à distância? Porque eles ficaram com medo. Por que que eles não queriam que Deus falasse diretamente com eles? Porque eles tinham medo de morrer. Eles estavam com medo de morrer. Ah, irmãos. Como nós muitas vezes somos assim. Talvez a gente já leu essa passagem muitas e muitas vezes. Mas muitas vezes nós estamos com medo de morrer para nós mesmos. Estamos com medo de morrer para o nosso eu, para os nossos sonhos, para os nossos ideais, para a nossa vida. Porque não queremos perder essa vida. Não queremos sair desse mundinho passageiro. O nosso prazer está em coisas terrenas e não em coisas eternas. Então nós preferimos nos afastar da presença de Deus para viver a nossa vida, para viver aquilo que nós achamos que é bom e rejeitamos o que é de Deus. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder, quem morrer, quem perder a sua vida por minha causa, esse encontrará. Salmos 23, versículo 4, o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Quantos de nós temos temido a morte de nós mesmos? Eu não estou falando de morte física, mas muitas vezes tememos a morte física. Quantos e quantos cristãos ficaram tremendo as pernas de morrer de Covid? Como se a morte fosse o fim. Como se aqui na Bíblia não tivesse escrito que existe uma eternidade. Onde está a nossa esperança, igreja? Que Deus que temos servido, mas muito antes de temermos a morte física, tememos matar os nossos ideais e o nosso projeto de vida, para que Deus execute o dele. Ficamos rejeitando e adiando o propósito de Deus nas nossas vidas, porque estamos querendo viver os nossos. Qual é a nossa diferença para esse povo aqui? Jesus disse em João 11:25: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque tememos a morte, irmãos? Se estivéssemos sem Ele, se não o conhecêssemos, aí sim deveríamos temer a morte, porque estaríamos condenados eternamente. E aí eu entendo as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo
disse: as coisas que eu considero como lucro, passei a considerar como perda a fim de conhecer a Cristo. Paulo entendeu de fato o que era morrer para ele. Eu fui crucificado com Cristo. A partir do dia que eu conheci Jesus, eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para agradar esse Jesus que eu conheci. Quem era o apóstolo Paulo, irmãos? Era um jovem sonhador, cheio de sonhos e projetos, muito intelectual, um jovem muito ousado, cheio de força e coragem, cheio de conhecimento, que exercia um status na sociedade muito elevado. Mas no dia que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, que ele caiu da sua mula, ele não pôde viver mais para outra coisa, a não ser para viver o propósito daquele Jesus. O povo de Israel, por medo de morrer, por medo de perder a vida. Sabe, irmãos, nós temos medo. Nós temos medo de nos entregar, porque temos medo de morrer de fome. Temos medo que, se dedicarmos algumas horas da nossa vida, nós vamos estar deixando de trabalhar e de conquistar mais coisas. Temos medo de morrer, medo de morrer de fome, medo de morrer de sede, medo de morrer de frio. Então nós vamos deixando as coisas de Deus para depois, o nosso relacionamento com Deus para depois. Vivemos a nossa vida em uma vida sem oração e sem conhecimento de Deus, porque estamos com medo de morrer. E foi esse medo que fez o povo de Israel falar assim para Moisés: olha, Moisés, nós não queremos falar com Deus diretamente. Fala você, e você transmite para nós. E assim tem sido a igreja nos últimos séculos, esperando por um homem atrás de um púlpito, esperando que Deus fale com um homem atrás de um púlpito, para eles então ouvirem a voz de Deus. Mas a própria igreja, que se diz igreja, não quer ouvir a voz de Deus, não quer ter vida de oração, não quer ter conhecimento da palavra, e continua perecendo, porque lhes falta conhecimento. E sabe o que aconteceu? O sétimo e o pior de todos. Aqui foi onde começou a tragédia e o triste fim dessa igreja. Mateus 24, versículo 12 e 13, Jesus diz assim, que o pecado iria aumentar e que o amor de muitos iria esfriar. E depois que eles decidiram viver assim, sabe, a uma certa distância de Deus, veja bem, eles não queriam se desligar totalmente de Deus. Eles só não queriam mais estar ali ouvindo a voz de Deus, mas eles queriam continuar sendo o povo de Deus. Queriam que Moisés ficasse lá e trouxesse o recado para eles. Só que daí em diante começa a apostasia. A partir do momento em que nós rejeitamos um relacionamento íntimo com Ele, por mais que queremos andar com esse Deus para sermos abençoados, ou talvez
no nosso coração, achando que vamos conseguir viver uma vida que agrada a Deus, sem um relacionamento profundo com Ele, nós enganamos a nós mesmos. E aí começa um tempo de apostasia. Sabe o que significa apostasia? Abandono da fé. Não é se desviar, não. Não é sair da igreja, não é deixar de ser povo. É abandonar a fé autêntica. É abandonar a fé de se relacionar com um Deus verdadeiro. E aí nos tornamos frios e religiosos. E achamos que assim vamos conseguir viver uma vida cristã verdadeira. E no nosso coração até acreditamos nisso piamente, que é possível sim vivermos uma vida cristã vitoriosa desse jeito, sem conhecimento de Deus e sem uma vida de oração. E a gente vai vivendo essa vida. Mas com o passar do tempo, a consequência disso vem. E sabe, começa a vir? Moisés está lá firme. Moisés está lá firme. Olha só o que está no versículo 24, no capítulo 24, perdão, versículo 2. Êxodo 24, 2 diz assim: somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Depois que o povo desprezou a Deus, ele disse: agora só Moisés, porque eu não quero ninguém que me despreze. Moisés está lá firme, querendo conhecer a Deus cada vez mais. E o povo, o que começa a acontecer com aquele povo, irmãos? Versículo 7 aí do capítulo 24. Depois pegou o livro da aliança, o leu em alta voz para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Olha só, depois deles desprezarem a presença de Deus, o povo continua dizendo: nós obedeceremos ao Senhor, nós faremos tudo que Ele ordenou. Como se fosse possível conseguir agradar a Deus sem estar cheio dele. Então eles passam a ser um povo frio. Eles passam a honrar a Deus com os lábios, assim como Jesus falou para os fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós levantamos as nossas mãos e entregamos tudo para Deus, de boca, mas no nosso coração Ele não é rei. No nosso coração Ele não manda, quem manda somos nós. Esse povo passa a ser frio, e depois ele passa a ser um povo cheio de religiosidade. Olha só, um povo cheio de religiosidade. E a religiosidade tem um perigo muito grande. Porque a religiosidade abre uma brecha para um sincretismo religioso. O que é isso, pastor? Para a mistura do que é sagrado com o que não é. Quando a igreja do século III começou a abrir esse precedente, quando ela deixou de ser uma igreja perseguida e passou a aceitar uma vida segundo seus próprios propósitos, obcecada pelo poder e pelo dinheiro,
O que aconteceu? O sincretismo entrou dentro da igreja. Festas pagãs passaram a ser cristãs, até nos nossos dias. Tem muito crente adorando São João agora no mês de junho, porque lá no século III, cristãos abriram mão dos princípios da palavra. Tem muita gente adorando ídolos hoje, porque a igreja abriu precedentes lá atrás. O sincretismo, a gente começa a aceitar aquilo que é do mundo dentro da igreja. Sincretismo religioso. O que começou a acontecer com essa igreja, irmãos? Capítulo 32. Versículo 4. Depois disto que aconteceu, Moisés continuou querendo conhecer a Deus. Então Deus chama Moisés de novo para o monte. Deus fala para Moisés assim: olha, os princípios, os mandamentos que eu te dei, que você ouviu falar naquele dia, lá no Monte Sinai, você vai subir o monte de novo, e agora eu vou te dar eles em pedras. Eu vou gravar nas pedras e vou te entregar. E Moisés subiu de novo para o monte para ter um encontro com Deus. E o povo ficou, porque não queria se aproximar de Deus, porque não queria ouvir a voz de Deus diretamente, porque eles preferiam: não, Moisés já vai lá, ele traz o recado para nós. E olha o que aconteceu com o povo. Versículo 4. Vocês sabem que o povo começou a entregar ouro para eles fazerem um ídolo. E no versículo 4 diz assim: ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, preste atenção nisso aqui. O povo, por não querer se relacionar com Deus, não querer a vida de Deus, começou a voltar lá no Egito e trazer as suas culturas. E decidiram fazer um bezerro de ouro. E para isso eles entregaram os seus ouros, eles entregaram as suas riquezas e fizeram um bezerro de ouro. E começaram a adorar aquele bezerro, dizendo: esses são os deuses que te tiraram do Egito. E no versículo 5, Arão, que era sacerdote, diz: percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro. Olha isso, irmãos. Olha o sincretismo. Olha a mistura das coisas do mundo com as coisas de Deus aqui. Ora, olha o líder espiritual, porque está vendo: não, isso é legal, o povo está gostando disso. Então vamos fazer isso, vamos trazer isso para a igreja, porque está atraindo pessoas. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Ai, irmãos, ainda estavam usando aquilo para adorar o Senhor, para dizer que estavam adorando o Senhor. De quantos artifícios nós usamos para dizer que estamos tendo uma vida com Deus, para dizer
Não, mas isso não tem nada demais, pastor. Vamos adorar o Senhor. Deus conhece o meu coração. Construiu um altar diante do bezerro, diante da cultura do Egito. E o Egito simboliza aqui na palavra o mundo e a cultura do mundo. E eles construíram um altar de adoração ao Senhor, que é santo, que é perfeito, do lado de um bezerro, de um ídolo pagão. E anunciaram: amanhã, todo mundo alegre, feliz, amanhã nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Deus já tinha pedido para o povo de Israel apresentar ofertas para Ele, em adoração a Ele. Então, olha a religiosidade aqui, irmãos. Eles não deixaram de adorar, eles não deixaram de ser crente, eles não deixaram de cumprir as suas obrigações religiosas. Eles fizeram altar para o Senhor. Estava de frente do bezerro, mas não tinha problema. E eles se levantaram bem cedinho para cumprir as suas obrigações religiosas. E eles ofereceram holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Não é assim? Primeiro a gente vai lá, cumpre a nossa obrigação religiosa e depois se entrega. Põe a versão King James, vê se tem aí a versão King James da Bíblia. Põe esse versículo aí. Olha como diz na versão King James. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Essa é a oferta de paz. Trouxeram sacrifícios de comunhão, para querer dizer que estavam em comunhão com Deus. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Quando não temos uma vida de relacionamento com Deus, nós queremos duas coisas: cumprir as nossas obrigações religiosas e depois queremos diversão. E a diversão tem roubado o nosso tempo de relacionamento com Deus. E esse povo começou a se divertir, começou a dançar, começou a festejar diante de uma religiosidade. E sabe qual foi a consequência disso, irmãos? Sabe o que Deus achou disso? Sabe o que Deus achou desses sacrifícios que eles fizeram? Versículo 7 do capítulo 32. Moisés estava lá no monte. Deus estava escrevendo, 40 dias no monte ele estava. E Deus escrevendo as leis na pedra. Porque Deus, na verdade, queria escrever no coração do seu povo, mas eles rejeitaram. Agora ele estava escrevendo em pedras. Moisés estava lá 40 dias, sem comer e sem beber, para ouvir a voz de Deus. Não estava sabendo o que estava acontecendo lá embaixo. E quando Deus viu o que o povo fez, quando Deus viu a apostasia, a frieza, a religiosidade, olha,
o que saiu da boca de Deus. Versículo 7, o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Eles não eram mais povo de Deus. Vai, Moisés, cuidar da tua igreja. Vai rápido, porque eles se corromperam. Versículo 8: como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Deus está falando para Moisés. Curvaram-se diante dele, lhe ofereceram sacrifícios e dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente, e os destruirei. E depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Olha o que Deus achou disso tudo. Sabe, irmãos, o que faz a gente acreditar que a gente vai conseguir agradar a Deus, e quando Jesus voltar, a gente vai subir com Ele, se hoje a gente não vive uma vida de intimidade com Ele? Se hoje a gente não ora e não tem prazer na palavra dEle? Me diga, que mentira é essa que o diabo colocou na nossa cabeça? Porque quando a gente fala em oração, é uma luta muito grande. Eu estou aqui há 4 anos como pastor dessa igreja, e até hoje eu preciso estar falando com pessoas que têm 5, 10, 15 anos de crente, 20 anos de crente, que eles precisam orar. Eu queria saber qual é esse segredo de conseguir agradar a Deus sem ter comunhão com Ele. Me ensinem, por favor, porque eu não consigo agradar a Deus se eu não estiver me relacionando com Ele. Eu não consigo vencer o pecado se eu não estiver vivendo uma vida de intimidade. Eu não consigo me manter forte espiritualmente se eu não estiver entregue aos pés dEle. E para orar é uma luta muito grande. Ontem tinha 70 pessoas aqui na vigília, mas tinha gente da base 2, tinha gente da base 6. E pouquíssimas. Comparado ao número, acho que não chegou a 40% da igreja aqui na vigília ontem. Porque quando se fala de orar, irmãos, nós temos um medo terrível de morrer para nós mesmos. Nós temos um tempo terrível de perder tempo orando, de perder tempo nos pés de Jesus. Mas sabe qual é a consequência disso? A morte que nos espera lá na frente. Achamos que vamos conseguir nos mantermos cristãos por muito tempo, sem a presença de Deus. Mas o que nos espera ali na frente, logo ali na frente, é a frieza espiritual, é a religiosidade e a morte. Deus estava determinado a destruir aquele povo. E Moisés, como um bom pastor, falou: Senhor, tem misericórdia, não faz isso. Por favor, Senhor, não faz isso. O que é que as pessoas vão dizer do Senhor? E Deus voltou atrás por causa da intercessão de Moisés. E aí, irmãos, sabe qual é a consequência de uma igreja que não quer relacionamento com Deus? É 2 coisas: a morte do povo e a ira do pastor. Porque por causa disso, isso está registrado em Deuteronômio 32, 51 e 52. Por causa da ira de Moisés. Porque quando
era para Moisés tocar na rocha para sair água. Ele bateu na rocha porque ele estava virado com o povo que era rebelde e teimoso. Por causa disso, ele não pôde entrar na terra de Canaã e não pôde desfrutar do melhor que Deus tinha para ele. Ele não deixou de ser salvo, porque Deus levou ele e ninguém achou o corpo dele mais. E a gente sabe que depois ele apareceu, né, na transfiguração lá para Jesus, Moisés e Elias. A eternidade estava garantida para ele. Mas se ele tivesse uma igreja que estivesse do lado dele, ele teria experimentado a conquista da terra de Canaã. E a consequência foi um pastor irado e frustrado ministerialmente, porque não conseguiu fazer aquele povo entrar na terra. E a consequência daquele povo imediata, olha o que aconteceu com Moisés, no versículo 15 desse texto, aí, capítulo 32, em seguida Moisés se virou e desceu do monte, trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço o barulho de festa. Eles começaram a descer o monte, começaram a ouvir o barulho do povo. No versículo 18, Moisés respondeu, versículo 19, quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Lá no monte Moisés ainda ficou com pena do povo, mas na hora que ele desceu, que ele viu, ele ficou tão irado, e por causa da ira, ele jogou as tábuas no chão e quebrou elas, e foi Deus que tinha dado para ele. Não era para ele ter feito isso, mas ele estava tão irado com aquele povo. Ele moeu aquele bezerro de ouro até virar pó, jogou na água e fez o povo beber água com ouro, de tão irado que ele estava. E a consequência do povo, no versículo 28, os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3.000 pessoas morreram naquele dia. E em Números 14, 28, Deus dá uma sentença para toda aquela geração. Olha, quem tem acima de 20 anos não vai entrar mais na terra. Vocês vão andar em círculos aqui no deserto, até todos vocês morrerem. Todos vão morrer aqui. E os seus filhos vão entrar na terra, mas vocês não. Que triste fim para aquela igreja. Aquele povo morreu, girando em círculos no deserto. Mas Deus tinha o melhor para eles. Mas porque eles desprezaram a presença de Deus, eles morreram. E ao receber essa palavra de Deus, Deus falou muito claro comigo. Essa palavra é para a igreja de Paraíso. Até quando vocês vão desprezar a minha presença? Até quando vocês vão viver de uma vida religiosa
e depois de diversões? Quando é que vocês vão querer se relacionar comigo? Existe um céu de bronze aqui sobre essa cidade. E as igrejas não passam disso aqui, irmãos. Pode ir, qualquer igreja aqui no Paraíso. Não tem uma igreja com mais de 1000 membros aqui. Uma igreja local, não tem. Pode reunir várias congregações, pode até ter. Mas não tem. Porque não existe avivamento nessa cidade. Há uma dureza de coração nessa cidade. Uma teimosia e uma rebelião. Essa cidade é uma fábrica de desviados. Mas isso tudo está acontecendo porque a igreja não quer viver uma vida profunda em Deus. E a morte está chegando, e a frieza está chegando, e a religiosidade está chegando. E muitos pastores estão morrendo frustrados. E a minha oração é: Senhor, não me deixe morrer aqui frustrado. Se realmente o povo de Paraíso não quiser experimentar o sobrenatural da parte do Senhor, eu quero que o Senhor me prepare e me leve para outro lugar, onde pessoas sejam famintas pela Tua presença. Deus está nos perguntando: quando é que nós vamos parar de desprezar a Sua presença? Quando Jesus estava aqui na terra, Ele avistou Jerusalém. E Jesus fez um grande lamento naquele dia. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Coloca aqui para mim, irmão, Lucas 13, 34 e 35. Você que mata os profetas. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jerusalém desprezou, Israel desprezou a presença de Deus, e por isso eles não se tornaram um reino de sacerdotes, porque esse era o plano de Deus. Se tornaram uma cidade abandonada, porque apedrejavam os mensageiros, porque matavam os profetas, quando os profetas confrontavam o pecado deles. E Deus está perguntando para Paraíso: até quando, Paraíso? Vocês vão continuar assim? Quando é que vocês vão amar a minha presença? Quando é que vocês vão se entregar completamente? Quando é? Irmãos, eu prego isso com grande temor no meu coração. Porque Deus está falando. Nós vamos esperar a morte bater na nossa porta. Nós vamos esperar o desprezo de Deus. Ou nós vamos nos arrepender enquanto é tempo. Diante disso, Moisés ficou desesperado,
Porque Deus disse: eu não vou mais com vocês, vocês vão sozinhos. Eu não vou matar eles, mas também te vira, Moisés, com a tua igreja. Eu não vou mais sozinho. Eu não vou mais com vocês. E aqui no capítulo 33, Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou dar mais nenhum passo. Se o Senhor não for na nossa frente, eu não vou sair daqui. Porque Moisés sabia que eles precisavam de Deus, que sozinhos eles não podiam. E Moisés então faz um clamor, como alguém que tem uma fome inesgotável da presença de Deus. Moisés já tinha tido muitas experiências com Deus, mas ele clama: Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Eu quero conhecer os teus caminhos. Eu quero te conhecer, eu quero ver a tua face, Senhor. E esse clamor de Moisés, irmãos, levou ele à maior experiência de alguém que alguém já viveu. Deus disse: tá bom, você quer me conhecer? Deus colocou ele na fenda de uma rocha, e Deus passou e ele viu a Deus pelas costas. Moisés tinha uma fome insaciável, e acompanhado dele Josué e Calebe, que foram os dois os únicos que conseguiram entrar na terra prometida. Hoje, para a nossa realidade, eu vejo a terra prometida como um avivamento que Deus quer trazer sobre a nossa geração. E eu pergunto: quem irá entrar nesse avivamento? Ou nós vamos morrer no meio do caminho e vamos ficar de fora desse grande avivamento, ou nós precisamos ter uma fome inesgotável de mais de Deus, e precisamos começar a fazer aquilo que não fazemos. Eu quero que você fique de pé. Deus tem colocado algo muito forte nos nossos corações, de trabalhar pela unidade da igreja em Paraíso, de começar a convidar pastores de outras denominações para orarmos juntos, para que Deus rasgue os céus dessa cidade. Mas antes de eu chamar alguém de outro lugar, eu preciso contar com você. Se essa igreja não abraçar essa visão, eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso dar um passo se realmente eu não estiver com uma igreja que ama a presença de Deus. Então irmãos, eu tenho uma fome por mais. Eu não quero acabar os meus dias com 30, 40, 50 anos de ministério sem experimentar o sobrenatural de Deus, sem ver um grande avivamento, onde a presença de Deus atrai as pessoas sem que a gente diga uma palavra, em que os pecadores passem nas ruas e comecem a chorar e a se arrepender dos seus pecados e entrem nas igrejas para se converterem, onde sinais e maravilhas aconteçam como já aconteceram e continuam acontecendo. Mas nós dessa cidade precisamos nos posicionar como igreja do Senhor. E se Deus tem colocado isso no meu coração, é porque Ele quer começar comigo e com você. Então, nós precisamos nos posicionar. Eu queria que a gente orasse.
Comece lavando as suas vestes, comece se arrependendo pela sua vida, pelas suas atitudes, pelo desprezo que muitas vezes nós estamos, essa atitude que estamos tendo diante de Deus, porque preferimos passar horas e horas nos divertindo, muitas vezes com coisas que nem são consideradas pecado, mas estamos pecando porque estamos negligenciando o mais importante, que é a presença de Deus. Temos tempo para muitas e muitas coisas, mas não temos tempo para passar de joelhos aos pés dele.